Você já imaginou perder tudo num único dia, sem saber o porquê? Na antiga terra de Uz, conhecemos Jó, o homem mais rico e íntegro do Oriente. Mas uma misteriosa assembleia no céu decide colocar a fé dele à prova. Descubra o início dessa jornada impressionante entre o lamento e a glória. Pegue um chá, sente-se em um lugar bem confortável e vamos começar nossa jornada por esta história. Meu nome é Irmã Teresa e você está assistindo ao canal Dormindo com Deus. Curta o vídeo e se inscreva para nos ajudar a fortalecer a palavra do Senhor. Capítulo 1. O Patriarca de Uz e o Mistério da Assembleia Celestial. Imagine uma terra distante, vasta e banhada pelo sol do Oriente, onde o vento sopra livremente sobre as dunas e as planícies. Estamos na terra de Uz, um lugar que ficava além das fronteiras tradicionais de Israel, numa região onde a sabedoria antiga era tão valorizada quanto o ouro. É aqui que nossa história começa, não com um rei ou um guerreiro, mas com um homem cuja fama cruzava desertos. Seu nome era Jó, e falar de Jó naquela época era falar de grandeza. Ele não era apenas um homem rico, ele era o maior de todos os homens do Oriente. Mas o que fazia os olhos das pessoas brilharem quando falavam dele não era apenas o tamanho do seu rebanho, mas a qualidade do seu caráter. A Bíblia nos diz que ele era íntegro e reto, alguém que temia a Deus e se desviava do mal. Vamos tentar visualizar o que significava ser rico naquele tempo. Não estamos falando de moedas guardadas num cofre, mas de vida pulsando ao redor das tendas. Jó possuía 7.000 ovelhas, cobrindo as colinas como um tapete branco e macio. Imagine o som de 3.000 camelos, as naves do deserto, transportando mercadorias e riquezas através das rotas comerciais. Além disso, ele tinha 500 juntas de bois para arar a terra e 500 jumentas, o que indicava uma capacidade agrícola imensa. Para cuidar de tudo isso, havia um exército de servos. Era uma estrutura de poder e influência que impunha respeito a qualquer um que passasse por Uz. Jó era, em termos modernos, um magnata, um chefe, um pilar da sociedade. Mas a verdadeira riqueza de Jó estava dentro de sua casa. Ele era pai de 7 filhos e 3 filhas. Na cultura antiga, uma família numerosa era o sinal mais claro da bênção divina. E não era uma família distante ou dividida. Havia amor e união entre eles. Os filhos costumavam dar banquetes, cada um no seu dia, e convidavam as 3 irmãs para comer e beber com eles. Era uma vida de celebração, de alegria e de fartura. No entanto, no meio de toda essa festa, o coração de Jó permanecia vigilante. Ele não se deixava levar pelo conforto. Assim que os dias de banquete terminavam, Jó se levantava de madrugada. Enquanto o sol ainda estava colorindo o horizonte de laranja, ele preparava o altar. Ele mandava chamar os filhos e os santificava. Jó oferecia holocaustos, sacrifícios a Deus, segundo o número de todos eles. O pensamento dele era simples e revelava um temor profundo. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações.
Perceba a sensibilidade desse homem. Ele não estava preocupado apenas com atos públicos de maldade, mas com os pensamentos secretos, com a postura do coração diante do Criador. Jó fazia isso continuamente. Era o sacerdote do seu lar. Agora, a narrativa nos convida a olhar para cima, muito além do horizonte de Uz. As cortinas da realidade visível se abrem para nos mostrar o que acontece nos bastidores do universo, numa dimensão que Jó nem sonhava que existia. Estamos diante de uma assembleia celestial. Num dia em que os filhos de Deus, seres angelicais, vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás, o adversário entre eles. É uma cena misteriosa e solene. Deus, o soberano de tudo, toma a iniciativa. Ele olha para o adversário e pergunta de onde ele vem. A resposta é evasiva, descrevendo alguém que vaga pela terra, observando a humanidade. Então, Deus faz uma pergunta que mudaria a história para sempre. Ele diz: você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Veja que o próprio Deus está se gloriando da fidelidade de Jó. É como se Deus estivesse exibindo Jó como um troféu de sua graça, uma prova de que é possível ser fiel num mundo caído. Mas o adversário não se impressiona. Com um cinismo afiado, ele lança uma acusação que ecoa até hoje. Ele diz: por acaso Jó teme a Deus de graça? Essa é a pergunta central do livro. Satanás argumenta que a piedade de Jó é comprada. Ele diz que Deus colocou uma cerca de proteção em volta de Jó, de sua casa e de tudo o que ele tem. Você abençoou a obra das mãos dele, diz o acusador, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estenda sua mão e toque em tudo o que ele tem, e certamente ele blasfemará na sua face. O desafio está lançado. A tese do inimigo é que ninguém ama Deus por quem ele é, mas apenas pelo que ele dá. Se as bênçãos forem retiradas, a fé desmorona. Deus, conhecendo o coração de seu servo e tendo um propósito maior que a nossa mente pode alcançar, aceita o desafio. Ele diz ao adversário: pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, somente contra ele não estenda a mão. O limite é traçado. A proteção é retirada dos bens, mas a vida de Jó é preservada. E assim, o adversário sai da presença do Senhor, pronto para causar devastação. Voltamos para a terra de Uz. Para Jó, aquele era um dia como outro qualquer. O sol brilhava, a brisa soprava e seus filhos estavam, como de costume, banqueteando na casa do irmão mais velho. Jó provavelmente estava em casa, talvez descansando ou administrando seus negócios, sentindo a paz de quem está em dia com Deus e com os homens. Ele não fazia ideia de que no reino espiritual seu nome tinha sido o centro de uma aposta cósmica. De repente, a paz é quebrada. Um mensageiro chega correndo, ofegante, com o rosto coberto de poeira e suor. Ele mal consegue recuperar o fôlego antes de despejar a notícia. Os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles, diz o homem, com a voz trêmula. E os sabeus atacaram. Eles levaram tudo e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia.
O choque deve ter sido imenso. Perder 500 juntas de bois e 500 jumentas num único golpe é um desastre econômico, mas Jó não tem tempo nem de processar essa perda. Enquanto este mensageiro ainda falava, chega outro. A urgência na voz dele é ainda maior. Fogo de Deus caiu do céu, grita o segundo servo. Queimou as ovelhas e os servos e consumiu a todos. Só eu escapei para lhe contar. 7.000 ovelhas transformadas em cinzas num instante. E note o detalhe cruel. O mensageiro chama de fogo de Deus, sugerindo que o próprio céu estava atacando Jó. A confusão mental começa a se instalar. A tragédia não dá trégua. Enquanto o segundo ainda falava, chega um terceiro, com os olhos arregalados de terror. Os caldeus formaram 3 bandos, relata ele. Atacaram os camelos e os levaram, e mataram os servos à espada. Só eu escapei para lhe contar. A frota comercial de Jó, seus 3.000 camelos, desapareceu. Sua capacidade de transporte, sua riqueza móvel, tudo se foi. Em questão de minutos, o homem mais rico do Oriente estava financeiramente arruinado. Seus servos, gente que trabalhava com ele há anos, estavam mortos. O silêncio que se seguiu a essas notícias deve ter sido ensurdecedor. Mas o golpe final, aquele que rasgaria a alma, ainda estava por vir. Enquanto o terceiro servo ainda falava, entra o quarto mensageiro. A expressão dele é diferente dos outros. Não é apenas medo, é uma dor profunda, uma hesitação em falar. Ele traz a notícia que nenhum pai jamais deveria ouvir. Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Começa ele. Jó deve ter prendido a respiração. E eis que um grande vento veio do lado do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para lhe contar. O mundo de Jó parou. Não eram apenas bois, ovelhas ou camelos. Eram seus filhos, os 7 filhos e as 3 filhas. Aqueles por quem ele orava todas as manhãs. Aqueles que eram a alegria da sua velhice. Todos mortos num único acidente brutal. A casa onde celebravam a vida tornou-se o túmulo deles. A dor de uma perda assim é indescritível. É o tipo de notícia que faz as pernas cederem e o ar faltar nos pulmões. Tudo o que Jó construiu ao longo de uma vida inteira, seu legado, sua descendência, sua segurança, foi varrido em uma tarde. O cercado de proteção que Satanás mencionou parecia ter sido não apenas removido, mas substituído por um alvo. A reação de Jó é o que define o início dessa jornada extraordinária. Ele não grita maldições contra o céu. Ele não corre atrás dos mensageiros em negação. O texto diz que Jó se levantou e rasgou o seu manto. Esse era um gesto tradicional de luto profundo, de coração rasgado. Em seguida, ele rapou a cabeça, despojando-se de sua vaidade e glória pessoal. Mas o que ele faz a seguir é o que nos deixa sem fôlego. Jó se lança em terra. E ele não se lança para espernear ou para morrer. Ele se lança em terra e adora. Sim, no momento de maior dor que um ser humano pode suportar, Jó presta culto a Deus. Sua voz, talvez embargada pelo choro,
profere palavras que atravessaram milênios e ainda consolam corações hoje. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece uma verdade fundamental: nada era realmente dele. Tudo era empréstimo. Seus bens, seus filhos, sua saúde, tudo vinha das mãos de Deus. E se Deus, em sua soberania misteriosa, decidiu recolher, Jó escolheu bendizer o doador, mesmo quando o presente foi retirado. A narrativa faz questão de nos dizer: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O adversário esperava uma maldição, uma revolta, um dedo apontado para o céu chamando Deus de injusto, mas recebeu adoração. A primeira rodada daquela batalha invisível foi vencida não pela força, mas pela rendição de um coração quebrado. Mas a história não termina aqui. O silêncio de Jó diante de Deus é nobre, mas o sofrimento tem camadas mais profundas. O que acontece quando a dor deixa de ser apenas uma notícia ruim e passa a ser sentida na própria pele? O que acontece quando o luto se mistura com a agonia física e o isolamento social? O céu vai se reunir novamente. O adversário não está satisfeito. Ele acredita que Jó ainda tem algo a perder, algo que o fará quebrar. E é sobre esse novo nível de provação e a chegada dos amigos que vêm de longe que falaremos a seguir. Prepare seu coração, pois a jornada pelo Vale da Sombra está apenas começando. No próximo capítulo de Além da Compreensão, veremos como a integridade de Jó é testada quando sua própria saúde é atacada e sua esposa, em desespero, lhe dá um conselho terrível. Acompanhe conosco essa história de fé inabalável. Capítulo 2. O peso do silêncio e a carne ferida. A poeira baixou na terra de Uz, mas o ar ainda estava pesado com o cheiro de morte e destruição. Jó, aquele homem que dias antes era o maior do Oriente, agora estava sentado entre as ruínas do que sobrou de sua vida. Ele tinha perdido tudo o que definia seu sucesso aos olhos do mundo, seus rebanhos, seus servos e, o mais doloroso de tudo, seus 10 filhos. A dor da perda é algo que paralisa a gente, não é mesmo? Aquele momento em que a mente tenta processar o vazio, o silêncio nos quartos que antes eram cheios de risadas. Mas para Jó, o fundo do poço ainda tinha um alçapão. Enquanto ele tentava respirar em meio ao luto, lá nas regiões celestiais, onde nossos olhos não alcançam, uma nova conversa selava o destino dele. O adversário não estava satisfeito. Ele olhou para a fidelidade de Jó e viu apenas um obstáculo a ser derrubado. A aposta subiu de nível. O argumento era cínico e cruel. Pele por pele, disse ele. A ideia era que um homem pode suportar perder dinheiro e até família, mas se a dor tocar na própria carne, no próprio corpo, aí sim a máscara cai. Foi dada a permissão. A única regra era não tirar a vida de Jó. E assim, o sofrimento deixou de ser apenas emocional e se tornou físico, visceral. De repente, o corpo de Jó, que antes vestia linho fino
fino e mantos de autoridade, foi tomado por uma doença terrível. Não foi uma febre passageira ou um mal-estar. O texto antigo descreve como chagas malignas. Imagine feridas inflamadas, dolorosas, que cobriam o homem desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Não havia 1 centímetro de pele sã. A dor era constante, latejante, daquelas que não deixam a pessoa dormir nem achar posição para descansar. A situação ficou tão insuportável que Jó não podia mais ficar dentro de casa. Naquela cultura, doenças de pele eram vistas com muito medo e repulsa, muitas vezes consideradas um sinal de maldição ou impureza grave. O grande patriarca, que antes se sentava no portão da cidade para julgar as causas do povo, agora foi forçado a sair. Ele foi para o lado de fora da cidade, para o lugar onde jogavam o lixo e as cinzas. Ali, no meio dos detritos, ele se sentou. A imagem é chocante. O homem mais rico do Oriente agora estava sentado num monte de cinzas, coberto de feridas purulentas. A coceira e a irritação eram tão intensas que ele pegou um caco de cerâmica, um pedaço de telha quebrada, para se coçar. Tente visualizar isso. Ele raspava a própria pele ferida com um caco sujo, tentando aliviar uma agonia que vinha de dentro para fora. O sol queimava, as moscas rodeavam e a solidão era absoluta. Ele não era mais o chefe respeitado. Ele era uma figura que causava espanto e nojo em quem passava de longe. Mas ele não estava totalmente sozinho. Sua esposa estava lá. E aqui precisamos ter um pouco de compaixão e cuidado ao olhar para ela. Muitas vezes ela é julgada duramente pela história, mas lembre-se, ela também perdeu tudo. Aqueles 10 filhos que morreram no vendaval eram filhos dela. Ela carregou cada um no ventre, amamentou, viu crescer. O luto dela era tão profundo quanto o de Jó. E agora, além de enterrar os filhos, ela via o marido, seu companheiro de vida, apodrecendo vivo num monte de lixo. A estabilidade dela, o futuro dela, tudo tinha virado pó. Ver o sofrimento dele dia após dia, sem nenhuma melhora, sem nenhuma esperança, quebrou algo dentro dela. Num momento de desespero total, ela chega perto dele. Talvez com raiva, talvez com pena, ou talvez apenas querendo que aquela tortura acabasse logo. Ela diz a frase que ficou marcada na história: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Para ela, a morte seria um alívio. Era melhor acabar com tudo de uma vez do que continuar adorando um Deus que, na visão dela, tinha se tornado um inimigo cruel. Ela não conseguia entender como Jó ainda podia segurar sua fé diante de tanta evidência de abandono. A resposta de Jó, no entanto, mostra a profundidade da raiz dele. Ele não grita com ela, mas responde com firmeza, chamando-a à razão. Ele diz: "Você fala como uma doida. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Olha o peso dessa pergunta. Jó estava dizendo que Deus não é um caixa eletrônico que só serve para dar coisas boas. Ele reconhecia a soberania de Deus sobre tudo, inclusive sobre a desgraça. O texto faz questão de dizer que, mesmo nessa situação miserável, com o corpo ferido e o coração partido, Jó não pecou com seus lábios. Ele não xingou a Deus.
Enquanto isso, a notícia da tragédia de Jó começou a viajar. No mundo antigo, as notícias corriam pelas rotas de comércio. Mercadores e viajantes levavam a história. O grande Jó de Uz caiu. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza e agora está morrendo de uma doença estranha. 3 amigos dele ouviram essas notícias. Eram homens importantes, sábios de suas próprias regiões. Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naama. Eles não eram simples conhecidos, eram pares de Jó, gente de alta posição que compartilhava com ele o interesse por sabedoria e entendimento da vida. Eles combinaram de se encontrar para ir juntos visitar Jó. O objetivo era nobre. Eles queriam oferecer condolências e consolo. Imagina a viagem deles, atravessando o deserto, conversando sobre o que teria acontecido, preparando as palavras certas para dizer a um amigo em luto. Eles esperavam encontrar um homem triste, sim, mas ainda o Jó que conheciam. Mas quando chegaram perto e levantaram os olhos, a cena foi devastadora. De longe, eles mal conseguiram reconhecer que aquela figura deformada no meio das cinzas era o amigo deles. A doença tinha desfigurado tanto o rosto e o corpo de Jó que ele parecia outra pessoa, um estranho monstruoso. O choque foi tão grande que a reação deles foi visceral. Eles começaram a chorar em voz alta, rasgaram seus mantos, um sinal tradicional de luto profundo e desespero. Pegaram punhados de terra e jogaram para o alto, sobre as próprias cabeças, demonstrando que estavam se rebaixando ao pó junto com o amigo. Eles se aproximaram, mas as palavras de consolo que tinham preparado morreram na garganta. O que você diz para alguém que perdeu tudo e está apodrecendo na sua frente? Vai passar? Deus tem um plano? Tudo parecia pequeno e ridículo diante daquela montanha de dor. Então, eles fizeram algo que talvez tenha sido a atitude mais sábia de toda a história deles, pelo menos no começo. Eles se sentaram no chão com Jó e ficaram ali por 7 dias e 7 noites. Pense nisso. 7 dias, 7 noites, sem dizer uma única palavra. Eles apenas compartilharam o espaço da dor. Viram o sol nascer e se pôr. Viram Jó se coçar com um caco de telha. Ouviram os gemidos dele durante a noite. Sentiram o cheiro da doença. Eles viram que o sofrimento era grande demais para ser tratado com discursos fáceis. Aquele silêncio era pesado, carregado de tensão. Era um silêncio que gritava. Jó estava ali, cercado pelos amigos, mas ao mesmo tempo estava completamente sozinho dentro de sua própria agonia. Ele devia estar se perguntando: por quê? O que eu fiz? Onde está Deus? Os amigos, por sua vez, enquanto olhavam para ele, começaram a deixar a mente trabalhar. Na teologia deles, na forma como eles entendiam o mundo, aquilo não fazia sentido. Deus é justo. Deus abençoa os bons e castiga os maus. Se Jó estava sofrendo daquele jeito, algo estava muito errado. A dúvida começou a crescer no silêncio. Será que Jó é quem a gente pensava que era? Mas por enquanto, ninguém falava nada.
O vento soprava sobre o monte de cinzas. A presença deles era um conforto, mas também uma pressão. Jó sentia os olhares. Ele sabia o que aquele silêncio significava. Era o silêncio do julgamento suspenso no ar. Depois de uma semana inteira dessa vigília muda, a represa finalmente se rompeu. A dor de Jó transbordou. Ele não aguentava mais segurar tudo aquilo dentro do peito. Ele precisava colocar para fora, precisava dar voz àquela angústia que estava consumindo seus ossos. Foi nesse momento que Jó abriu a boca, mas ele não começou pedindo cura, nem pedindo os bens de volta. A dor era tão profunda que ele foi na raiz da própria existência. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. O silêncio dos 7 dias foi quebrado por um grito de lamento que ecoaria pelos séculos. A partir de agora, a poeira e as cinzas seriam o palco de um dos maiores debates da história da humanidade. As palavras estavam prestes a voar como flechas, e a amizade seria testada tanto quanto a fé. No próximo capítulo de Além da Compreensão, entraremos no tribunal de palavras. Veremos como o consolo dos amigos se transforma em acusação e como Jó, cercado por todos os lados, se levanta para defender sua honra diante dos homens e de Deus. Prepare-se, porque o debate vai começar. Capítulo 3. O Tribunal de Palavras, Acusações e Defesa. A poeira do chão ainda cobria as vestes rasgadas dos 4 homens. 7 dias e 7 noites haviam se passado em um silêncio absoluto, pesado como chumbo. Elifaz, Bildade e Zofar olhavam para o amigo, mal conseguindo reconhecer o rosto daquele que dias antes era o maior do Oriente. A dor de Jó era tão visível, tão física, que palavras pareciam inúteis, pequenas demais para preencher o abismo daquela tragédia. Mas o silêncio, por mais respeitoso que tem de ser, tem um limite. A mente humana não suporta o vazio por muito tempo. Ela precisa de explicações. Foi Jó quem rompeu a quietude. Sua voz, rouca pela desidratação e pelo choro, não se elevou para agradecer, nem para pedir cura imediata. Ele abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não amaldiçoou a Deus, isso é um detalhe crucial, mas amaldiçoou a própria existência. Ele disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que disse, foi concebido um homem. É um grito de quem sente que a vida se tornou um fardo insuportável. Jó desejou que aquele dia tivesse sido escuridão, que ele tivesse morrido no ventre, que nunca tivesse visto a luz. Para ele, a sepultura parecia agora mais convidativa do que o trono de honra que ocupava antes. Esse lamento profundo, essa descriação poética da própria vida, deixou os amigos inquietos. Eles vieram para consolar, sim, mas também traziam consigo uma bagagem teológica muito rígida. Na mente deles, o mundo funcionava como uma máquina perfeita de causa e efeito. Se você faz o bem, recebe o bem. Se você faz o mal, recebe o mal. Quando ouviram Jó desejar a morte, algo neles se ativou. Eles sentiram a necessidade de defender a justiça de Deus, mesmo que isso significasse atacar o homem que sofria à frente deles.
primeiro a falar foi Elifaz. Ele era provavelmente o mais velho e o mais diplomático do grupo. Ele começou com suavidade, pedindo licença para falar, mas suas palavras logo revelaram a direção do seu pensamento. Elifaz apelou para a observação e a experiência. Ele perguntou a Jó: pense bem, quem jamais pereceu sendo inocente? Onde foi que os justos foram destruídos? A implicação era clara e dolorosa. Se Jó estava sendo destruído daquela forma, a lógica de Elifaz dizia que ele não poderia ser inocente. Elifaz contou sobre uma visão noturna, algo místico e assustador, onde um espírito lhe segredou que nenhum mortal é puro diante do Criador. Para ele, Jó deveria aceitar a correção de Deus. A teologia de Elifaz era bonita na teoria. Deus fere, mas também cura. Ele disciplina quem ama. O problema é que essa verdade estava sendo aplicada a um caso onde não cabia. Elifaz estava dizendo, nas entrelinhas: confesse logo o que você fez, Jó. Aceite a culpa e tudo voltará ao normal. Jó ouviu aquilo e sentiu o gosto amargo da incompreensão. Ele esperava empatia, mas recebeu um sermão. A resposta de Jó foi visceral. Ele disse que, se a sua angústia fosse pesada numa balança, seria mais pesada que a areia dos mares. Ele descreveu as flechas do Todo-Poderoso cravadas em sua carne. Para Jó, as palavras bonitas de Elifaz eram como comida sem sal, insípidas e inúteis. Ele chamou os amigos de irmãos traidores, comparando-os a riachos no deserto que secam justamente quando o viajante moribundo mais precisa de água. A tensão aumentou. O segundo amigo, Bildade, não teve a mesma paciência ou tato de Elifaz. Ele era um tradicionalista, alguém que se apoiava na sabedoria dos antigos. Bildade ficou ofendido com a insistência de Jó em se dizer justo. Para ele, questionar o sofrimento era questionar a justiça de Deus. Ele disparou uma frase terrível que deve ter caído como um martelo sobre o coração de um pai enlutado. Bildade sugeriu: seus filhos pecaram contra Deus e ele os entregou ao poder da sua transgressão. Imagine ouvir isso. Imagine ouvir que seus 10 filhos, mortos tragicamente num desabamento, morreram porque mereceram. Bildade estava defendendo a honra de Deus à custa da alma de Jó. Para Bildade, a equação era simples. Deus não perverte o direito. Se a tragédia aconteceu, a culpa estava nas vítimas. Ele aconselhou Jó a buscar a Deus puramente, prometendo que se Jó fosse realmente íntegro, Deus restauraria sua morada. A crueldade aqui não era intencional, mas fruto de uma teologia cega que não admitia mistérios. Jó, ferido e agora insultado, não negou a soberania de Deus. Pelo contrário, ele sabia que Deus era grande demais. A questão de Jó era outra. Como um homem pode se justificar diante de Deus? Ele sentia que estava num tribunal onde o juiz era invisível e onipotente. Se eu quisesse discutir com ele, disse Jó, não poderia responder a uma entre 1000 perguntas. Jó começou a sentir a falta de um mediador, alguém que pudesse colocar a mão sobre o ombro de Deus e a outra sobre o seu ombro, para arbitrar a questão. Ele se sentia pequeno, esmagado,
não por culpa, mas pela grandeza assustadora de um Deus que parecia ter se tornado seu inimigo sem motivo. Então entrou na conversa o terceiro amigo, Zofar. Se Elifaz foi o místico e Bildade o tradicionalista, Zofar foi o dogmático impaciente. Ele não aguentava mais ouvir as reclamações de Jó. Para Zofar, Jó era um falador que precisava ser calado. Ele disse duramente: será que esse monte de palavras vai ficar sem resposta? E foi além, com uma crueldade chocante. Saiba que Deus está cobrando de você menos do que a sua culpa merece. Para Zofar, o sofrimento de Jó, por pior que fosse, ainda era pouco. Ele via a Deus como um fiscal rigoroso e Jó como um pecador teimoso que se recusava a abrir mão de sua suposta inocência. Zofar mandou Jó lançar longe a maldade e endireitar o coração. A promessa era a mesma dos outros. Se você se arrepender, a vida vai brilhar mais que o meio-dia. Mas a premissa estava errada. Eles estavam tentando curar uma ferida que não existia, a do pecado oculto, enquanto ignoravam a ferida real, que era o sofrimento do justo. Jó olhou para aqueles três homens e soltou uma das frases mais irônicas da Bíblia. Sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Ele estava cansado. Ele sabia tudo o que eles sabiam. Ele sabia que Deus era poderoso, que derrubava reis e exaltava nações. Mas isso não explicava o que estava acontecendo na pele dele, nas suas chagas que coçavam e sangravam. Jó olhava para o mundo e via o oposto do que os amigos diziam. Ele via perversos prosperando, via ladrões seguros em suas tendas, enquanto ele, um homem que orava e ajudava os pobres, estava ali e sentado na cinza. O debate se tornou um ciclo vicioso. Os amigos atacavam, Jó se defendia e contra-atacava. Eles diziam: você é ímpio. Jó respondia: mostrem-me onde errei. Eles diziam: o destino dos maus é a escuridão. Jó rebatia: então por que vejo os maus envelhecerem e aumentarem suas riquezas? Jó começou a se sentir cercado. Ele os chamou de consoladores miseráveis e médicos que não valem nada. A solidão dele aumentou, porque agora ele não tinha apenas perdido a família e os bens, tinha perdido a compreensão dos seus pares. No auge do seu desespero, Jó parou de falar com os amigos e começou a falar diretamente com Deus ou sobre Deus. Ele expressou um desejo ousado. Queria um tribunal. Ele queria apresentar a sua causa diante do trono. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, clamou Jó. Ele tinha certeza de que se pudesse ficar face a face com Deus e expor sua vida, Deus veria que ele não era aquele monstro que os amigos pintavam. Jó disse: ele sabe o caminho por onde ando. Se me provasse, eu sairia como ouro. Essa é uma declaração de fé impressionante. Mesmo sentindo-se atacado por Deus, Jó confiava que a verdade sobre sua vida resistiria ao fogo. Foi nesse momento que Jó fez um dos discursos mais belos e tristes de toda a história. Ele viajou em sua memória para os dias anteriores à tragédia. Ele disse:
Ah, quem me dera ser como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó lembrou de quando a luz de Deus brilhava sobre a sua tenda. Ele não lembrou apenas da riqueza, lembrou da honra. Ele contou como, quando saía à porta da cidade, os jovens se escondiam de respeito e os idosos se levantavam. Príncipes paravam de falar para ouvi-lo. E por que o respeitavam tanto? Não era só pelo dinheiro. Jó lembrou: eu livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Ele disse que fazia o coração da viúva cantar de alegria. Ele se vestia de justiça. Ele era os olhos para o cego e os pés para o aleijado. Ele era um pai para os necessitados e investigava a causa dos desconhecidos para fazer justiça. Essa memória serviu como prova de defesa. Jó estava dizendo: olhem para minha vida. Eu não vivia para mim mesmo. Eu quebrava os dentes dos perversos para arrancar a presa de suas bocas. Ele usava seu poder para proteger os fracos. Como então Deus poderia estar punindo-o como se ele fosse um tirano? Mas a realidade presente invadiu a memória. Mas agora, disse Jó com amargura, zombam de mim os de menos idade do que eu. Pessoas cujos pais Jó não teria aceitado nem para cuidar dos cães do seu rebanho, agora cuspiam no rosto dele. Ele se tornou uma canção de deboche. A dor física era constante. Ele sentia como se seus ossos fossem perfurados à noite e as dores que o roíam não descansassem. Ele foi lançado na lama e se tornou semelhante ao pó e à cinza. O clímax da defesa de Jó veio no que chamamos de juramento de inocência. Jó decidiu assinar sua defesa. Ele percorreu cada aspecto da moralidade humana. Ele falou sobre a luxúria, dizendo: fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Ele falou sobre a justiça social. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando reclamaram contra mim, o que faria eu quando Deus se levantasse? Ele sabia que o mesmo Deus que o criou no ventre, criou também os seus escravos. Ele jurou que nunca confiou no ouro, nunca se alegrou com a desgraça do inimigo, nunca deixou o estrangeiro dormir na rua. E então ele lançou o desafio final: ah, quem me dera quem me ouvisse. Eis aqui a minha assinatura, que o Todo-Poderoso me responda. Jó estava metaforicamente assinando um documento legal, colocando sua própria vida em jogo, desafiando Deus a encontrar uma falha que justificasse tamanho castigo. Os três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, finalmente se calaram. Não porque concordassem, mas porque viram que Jó era inabalável em sua própria justiça. Eles desistiram de argumentar. A teologia deles tinha batido num muro. Eles não conseguiam provar que Jó tinha pecado e Jó não conseguia provar porque estava sofrendo. O impasse estava criado. O tribunal humano havia falhado. Mas havia mais alguém ali. Um jovem chamado Eliú, que tinha ouvido toda a conversa em silêncio, começou a sentir o sangue ferver. Ele estava irritado com Jó por se justificar mais a si mesmo do que a Deus, e irritado com os três amigos por não terem encontrado uma resposta adequada. O palco estava montado para uma nova voz, mas, acima de tudo, o cenário estava pronto para que o verdadeiro juiz entrasse no recinto. As palavras de Jó cessaram.
O eco de sua defesa pairava no ar quente e empoeirado. Ele havia exposto sua alma, sua dor e sua integridade. Ele havia chamado Deus para o tribunal. E como veremos a seguir, quando se chama o Criador para depor, a resposta nunca é o que esperamos. O céu estava prestes a escurecer, não de noite, mas de tempestade. O redemoinho estava se formando. Capítulo 4. A voz no redemoinho e a criação como resposta. O vento não era apenas ar em movimento, era uma força viva, densa e carregada de uma eletricidade que fazia os pelos dos braços se arrepiarem. A poeira do chão, antes um símbolo da humilhação de Jó, agora se levantava em espirais furiosas, dançando ao redor deles como se o próprio deserto estivesse ganhando vida. Elifaz, Bildade e Zofar, que tanto falaram, que tanto argumentaram com suas lógicas humanas e frias, agora se encolhiam. Eles cobriam os rostos com os mantos, aterrorizados pela mudança repentina na atmosfera. O jovem Eliú, que acabara de discursar sobre a grandeza de Deus, deu passos para trás, silenciado pela realidade daquilo que ele apenas tentava descrever. Jó, no entanto, não fugiu. Ele permaneceu ali, sentado nas cinzas, com o corpo coberto de feridas e o coração cheio de perguntas. Ele havia pedido uma audiência. Ele havia clamado para que o Criador o ouvisse e explicasse o motivo de tanta dor. E agora o Criador estava ali. Do meio daquele redemoinho onde a tempestade rugia com mais força, uma voz ecoou. Não era uma voz que se ouve apenas com os ouvidos, mas uma vibração que sacudia os ossos e penetrava na alma. Não havia raiva humana nessa voz, nem a impaciência dos amigos de Jó. Havia poder, um poder antigo, absoluto e incontrolável. A voz disse: "Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei, e tu me responderás." Era o momento da verdade. Deus não veio com uma lista de pecados de Jó, nem com uma explicação teológica sobre o sofrimento. Ele veio com perguntas. E a primeira delas foi um golpe direto em toda a pretensão humana de entender o universo. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Perguntou a voz do meio da tempestade. Diga-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Jó, que se sentia o centro de uma tragédia injusta, de repente foi transportado para o momento da criação. A pergunta de Deus o fez olhar para trás, para um tempo antes da história, antes da humanidade, quando as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus rejubilavam. Deus estava mostrando a arquitetura do cosmos, algo tão vasto e complexo que a mente de Jó mal conseguia processar. A voz continuou, levando Jó para a beira do oceano primitivo. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faixas? A imagem era poderosa. Deus descrevia o mar, essa força indomável e assustadora para os antigos.
como se fosse um recém-nascido que ele mesmo vestiu e colocou no berço. Deus falava com a autoridade de quem traçou uma linha na areia e disse às ondas orgulhosas: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Jó percebeu, naquele instante, que o controle de Deus sobre o caos era absoluto. Se o mar obedecia, quem era Jó para questionar o governo do mundo? Mas Deus não parou por aí. Ele levou Jó a considerar a luz e o tempo. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvo seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e sacudisse dela os perversos? A ideia de comandar o nascer do sol era absurda para um homem. Jó mal conseguia controlar sua própria saúde, quanto mais a rotação do planeta que traz o dia. Deus falava de entrar nos tesouros da neve e ver os depósitos de granizo reservados para o tempo da angústia e da batalha. Cada pergunta era um lembrete da limitação humana. Deus perguntou se Jó podia atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion. Essas constelações, distantes e majestosas, seguiam um curso que Jó podia apenas observar, jamais alterar. Quem guiava a Ursa com seus filhos pelo céu noturno? Quem estabelecia as leis dos céus e definia o seu domínio sobre a terra? O silêncio de Jó era profundo. As queixas de que Deus não se importava ou de que Deus agia sem justiça começavam a parecer pequenas diante da complexidade de manter o universo funcionando. Mas Deus então desceu dos céus para a terra selvagem, para o mundo dos animais que não dependem do homem. Você caça a presa para a leoa ou satisfaz a fome dos leõezinhos quando se encurvam nos seus coves? Perguntou o Senhor. Deus estava mostrando que sua providência não era apenas para os seres humanos nas cidades. Ele cuidava do corvo que clamava por comida, vagando sem ter o que comer. Ele assistia ao parto das cabras monteses nas rochas inacessíveis, marcando o tempo exato de nascerem, algo que nenhum pastor humano jamais via. A narrativa divina se voltou para o jumento montês, um animal símbolo de liberdade, que ri do tumulto da cidade e não ouve os gritos do condutor. Deus criou os seres para serem livres, para viverem nas estepes e nas montanhas, longe da utilidade humana. Isso desafiava a lógica de Jó e de seus amigos, que viam o mundo girando em torno da retribuição moral humana. O mundo de Deus era mais selvagem, mais vasto e cheio de criaturas que existiam simplesmente para a glória dele. E então, a descrição mais vibrante, o cavalo de guerra. Deus perguntou a Jó: você deu força ao cavalo? Ou revestiu o seu pescoço com crinas vibrantes? Você o faz pular como o gafanhoto? O seu relincho majestoso é terrível. Deus descreveu o animal que não teme o som da trombeta, que cheira a batalha de longe, que pisa a terra com ferocidade e raiva. Aquele animal não foi feito para ser seguro ou manso, foi feito com glória e poder. Se Jó não conseguia nem explicar a coragem de um cavalo, como ousava julgar a justiça do criador daquele cavalo? A voz no redemoinho não parava.
Ela trouxe à cena duas criaturas que desafiavam qualquer descrição comum, monstros do caos que representavam o limite do poder, o Bimote e o Leviatã. Contempla agora o Bimote, que eu fiz contigo, disse Deus. Era uma besta de força incalculável, que comia erva como boi, mas cujos ossos eram como tubos de bronze e as costelas como barras de ferro. Ele se deitava sob as árvores de lótus, no esconderijo dos canaviais. Se o rio transbordasse, ele não se apressava. Ele confiava que podia beber o Jordão inteiro. Quem poderia capturá-lo? Quem ousaria furar o seu nariz com um laço? E depois, o Leviatã. A descrição divina era de uma criatura marinha aterrorizante, coberta de escamas impenetráveis, com olhos como as pálpebras da alva. De sua boca saíam tochas de fogo, e fumaça saía de suas narinas como de uma panela fervente. O ferro para ele era como palha, e o bronze como pau podre. Na terra não há quem se lhe assemelhe, pois foi feito para não ter medo, declarou o Senhor. O ponto de Deus era claro e avassalador. Se Jó não podia enfrentar essas criaturas, se ele tremia diante de um animal criado, como poderia ele se levantar para contender com o Criador? Como poderia ele exigir satisfações de alguém que desenhou o caos e colocou uma coleira nele? Tempestade de palavras divinas cessou por um momento, deixando apenas o som do vento e a poeira baixando lentamente. Jó estava ali, pequeno, frágil, humano. Toda a sua teologia, todos os seus argumentos de defesa, toda a sua insistência em provar sua inocência pareciam agora irrelevantes. Não porque ele fosse culpado dos pecados que os amigos acusaram, mas porque a questão não era sobre a inocência dele, era sobre a soberania de Deus. Jó entendeu que havia tentado encaixar Deus em uma caixa pequena, uma caixa onde fazer o bem obrigatoriamente resulta em receber o bem imediato. Mas o universo que Deus lhe mostrou era muito mais complexo. Havia dor, havia morte, havia monstros, havia tempestades e havia uma ordem misteriosa que sustentava tudo isso, uma sabedoria que operava em dimensões que Jó jamais sonhara. Com a voz trêmula, não mais de indignação, mas de reverência absoluta, Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele respirou fundo, sentindo o ar carregado de ozônio e santidade. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia. As lágrimas de Jó agora eram diferentes. Não eram lágrimas de luto pelos filhos perdidos, nem de dor pelas feridas na pele, embora tudo isso ainda doce. Eram lágrimas de quem viu a face da realidade e sobreviveu. Ele continuou: Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Aquela frase mudou tudo. Antes, Jó conhecia Deus pela tradição, pelos rituais, pela religião herdada. Ele era o homem que oferecia sacrifícios por via das dúvidas. Mas agora, no meio do redemoinho, no fundo do poço do sofrimento, ele encontrou Deus pessoalmente. O sofrimento não o afastou, o sofrimento rasgou o véu. Por isso, disse Jó,
com a voz embargada: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse arrependimento não era a confissão de pecados secretos que os amigos queriam. Jó não estava admitindo que roubou ou matou. Ele estava se arrependendo de sua postura arrogante, de achar que tinha o direito de julgar como Deus governa o mundo. Ele estava abrindo mão de sua necessidade de entender tudo para abraçar a confiança em quem sabe tudo. O redemoinho começou a se dissipar. A presença intensa de Deus recuou, mas a marca deixada na alma de Jó era eterna. Os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ainda estavam paralisados, pálidos de medo. Eles haviam falado de Deus com tanta certeza, com tantas fórmulas prontas, mas agora percebiam que nunca o conheceram de verdade. A teologia deles era pequena demais para o Deus da tempestade. O silêncio voltou ao lugar onde eles estavam, mas agora era um silêncio limpo, purificado. A tensão do debate havia desaparecido. Jó estava em paz. O corpo ainda doía, as cicatrizes ainda estavam lá, a pobreza ainda era real e a saudade dos filhos ainda apertava o peito. Nada havia mudado externamente ainda, mas por dentro, o homem que se sentava nas cinzas não era mais o mesmo patriarca rico do Oriente, nem o sofredor amargo. Ele era um homem que tinha visto o rei. E foi nesse estado de rendição total, de humildade profunda, que a virada começou a se desenhar. Deus não havia terminado. A justiça divina que Jó tanto questionou estava prestes a se manifestar, mas não da forma punitiva que os amigos esperavam, nem da forma reivindicatória que Jó imaginava. A graça estava prestes a transbordar, começando justamente por aqueles que menos mereciam. Os acusadores de Jó. O vento cessou, o sol começou a furar as nuvens pesadas, lançando raios de luz sobre a cena de devastação e fé. Jó levantou o rosto sujo de terra e lágrimas e olhou para o horizonte. Ele estava pronto para o que viesse a seguir, pois agora sabia que mesmo no caos, o Criador segurava as rédeas do universo. A restauração estava a um passo de distância. Capítulo 5. Olhos que veem, redenção e legado. O vento cessou e o redemoinho se desfez, deixando para trás um silêncio que parecia pesar toneladas. Jó ainda estava ali, com o rosto em terra, mas algo dentro dele havia mudado fundamentalmente. A poeira e as cinzas, que antes eram símbolos de seu luto e protesto, agora pareciam apenas o chão de onde ele podia contemplar a grandeza divina. Ele levantou a cabeça devagar, sentindo o ar fresco encher seus pulmões, como se fosse a primeira vez que respirava de verdade. As palavras de Deus ainda ecoavam em sua mente, não como uma repreensão que esmaga, mas como uma luz que revela. Jó percebeu que durante todo aquele tempo de dor, ele tentou medir o oceano com um copo d'água. Sua voz saiu rouca, mas firme, quando ele finalmente respondeu ao Criador. Ele admitiu que sabia que Deus podia fazer todas as coisas e que nenhum plano divino poderia ser frustrado. Era uma confissão de humildade, nascida não do medo, mas de um deslumbramento absoluto. Quem
é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Ele repetiu a pergunta que Deus lhe fizera, aplicando-a a si mesmo. Jó reconheceu que falou de coisas maravilhosas demais, coisas que ele não compreendia. A teologia, os debates, a lógica humana, tudo isso se desfez diante da presença real. Foi então que ele disse a frase que marcaria sua vida para sempre. Eu te conheci apenas de ouvir falar, sussurrou ele, lembrando de todas as histórias, rituais e tradições que seguia. Mas agora, e seus olhos se encheram de lágrimas. Os meus olhos te veem. Não era uma visão física, pois ninguém pode ver a Deus e viver, mas era uma percepção espiritual tão clara quanto a luz do dia. Por isso, ele se desprezou e se arrependeu no pó e na cinza. Não se arrependeu de ser honesto, mas de ter achado que tinha o direito de julgar como o universo deveria funcionar. Enquanto Jó estava ali, em sua rendição, a atenção dos céus se voltou para os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles estavam paralisados, pálidos de terror. Durante dias, eles defenderam a justiça de Deus com unhas e dentes, acusando Jó de pecados ocultos para protegerem suas próprias teologias. Mas Deus não estava satisfeito com a defesa deles. A voz do Senhor se dirigiu a Elifaz, o mais velho, com uma severidade que fez os ossos deles tremerem. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, disse o Senhor. O motivo era chocante. Eles não tinham falado de Deus o que era reto, como o servo Jó tinha falado. Pense na ironia disso. Jó, que gritou, reclamou e questionou, foi considerado aquele que falou a verdade. Por quê? Porque Jó foi sincero em sua dor e falou com Deus, enquanto os amigos falaram sobre Deus, usando fórmulas vazias e sem amor. A religiosidade fria deles foi rejeitada, enquanto a fé agonizante de Jó foi honrada. A ordem divina foi clara e humilhante para os 3 sábios. Eles deveriam pegar 7 novilhos e 7 carneiros e ir até Jó para oferecer um holocausto por si mesmos. Eles, que se achavam espiritualmente superiores, agora dependiam da oração daquele homem coberto de feridas para serem perdoados. O meu servo Jó orará por vós, declarou Deus, porque dele aceitarei a intercessão. Aquilo foi a reviravolta final. O homem que eles chamaram de pecador era, na verdade, o sacerdote que poderia salvar-los do julgamento. A cena seguinte foi de uma tensão palpável. Elifaz, Bildade e Zofar, cabisbaixos, trouxeram os animais para o sacrifício. Jó se levantou, ainda com as marcas da doença em sua pele, e olhou para aqueles homens que tanto o magoaram. Eles o haviam chamado de ímpio, de orgulhoso, de merecedor da desgraça. Jó tinha todo o direito humano de guardar rancor. Ele poderia ter dito: viram? Eu estava certo. Mas o encontro com a grandeza de Deus havia limpado seu coração de qualquer necessidade de vingança. A graça que ele recebeu era a graça que ele agora precisava estender. Ele orou pelos seus amigos. E foi nesse momento exato, enquanto ele intercedia por aqueles que o acusaram, que a chave virou.
O texto sagrado nos diz que o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A cura não veio quando ele se defendeu, mas quando ele perdoou. De repente, a dor aguda que atormentava seu corpo começou a diminuir. As feridas que pareciam incuráveis começaram a secar. Uma força nova, vinda de uma fonte inesgotável, começou a fluir por seus músculos cansados. Jó respirou fundo e o ar não tinha mais o gosto de morte. A notícia de que a mão de Deus estava novamente sobre Jó se espalhou rápido pela terra de Uz. E então começou a procissão. Seus irmãos, suas irmãs e todos os que o conheciam antes da tragédia vieram à sua casa. Eles comeram pão com ele, quebrando o isolamento social que tanto ferira. Eles se condoeram e o consolaram por todo o mal que o Senhor lhe tinha enviado. Mas agora não eram palavras de acusação, eram abraços de solidariedade. Cada um lhe deu uma peça de dinheiro e um anel de ouro, sementes para o recomeço. O que aconteceu a seguir foi uma explosão de vida. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Se antes ele era rico, agora a prosperidade era avassaladora, como se a própria terra estivesse devolvendo com juros o que havia tragado. Imagine os campos ao redor de sua casa, onde antes havia silêncio e desolação. Agora se ouvia o balido de 14.000 ovelhas. O chão tremia com o passo de 6.000 camelos. 1.000 juntas de bois aravam a terra, preparando colheitas abundantes, e 1.000 jumentas pastavam tranquilamente. Era o dobro, exatamente o dobro de tudo que ele tinha perdido. Mas a restauração material, por mais impressionante que fosse, era apenas o cenário para a verdadeira bênção. A casa de Jó, que ficara vazia e silenciosa após aquele vento fatal, voltou a se encher de risos de crianças. Deus lhe deu outros 7 filhos e 3 filhas. E aqui a narrativa faz uma pausa especial para honrar as mulheres. As filhas de Jó não eram apenas mencionadas. Elas ganharam nomes e destaque, algo raríssimo na cultura da época. A primeira se chamava Jemima, que lembrava a luz do dia ou uma pomba, simbolizando a paz após a tempestade. A segunda era Késia, nome de um perfume precioso, como a fragrância da nova vida. A terceira era Keren-Hapuk, que evocava a beleza e o brilho dos olhos. Em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, mas a beleza delas não era só física. Jó, transformado pela experiência da graça, fez algo revolucionário. Deu a elas herança entre seus irmãos. Ele entendeu que a bênção de Deus não faz acepção de pessoas, e sua generosidade agora não tinha limites. A vida seguiu seu curso, mas Jó nunca mais foi o mesmo. Ele não era mais apenas o homem rico do Oriente. Ele era o homem que tinha descido ao inferno da dor e voltado com um tesouro que o dinheiro não compra: a intimidade com o Todo-Poderoso. Ele viveu mais 140 anos depois da tragédia. O tempo foi generoso com ele. Jó teve o privilégio de ver seus filhos, os netos e até a 4ª geração de descendentes. Ele viu a vida florescer,
onde a morte tentou reinar. Aqueles anos extras não foram apenas um prêmio de consolação. Foram a prova viva de que o sofrimento não é o fim da história para quem confia em Deus. A dor cavou um espaço profundo na alma de Jó, e Deus encheu esse espaço com a sua própria presença. Quando Jó finalmente morreu, o texto diz que ele estava velho e farto de dias. Essa expressão, farto de dias, sugere uma satisfação plena. Não foi uma morte amarga ou cheia de arrependimentos. Foi o descanso de um guerreiro que lutou a batalha mais difícil de todas, a batalha da fé, e venceu. A história de Jó nos deixa com um legado poderoso. Ela não nos dá uma resposta simples e matemática para o porquê do sofrimento. O mistério permanece, mas ela nos dá algo melhor, a certeza de quem está conosco no sofrimento. Aprendemos que é possível perder tudo e ainda assim não perder a Deus. Vimos que o lamento honesto é mais sagrado do que a teologia fingida. E descobrimos que, às vezes, Deus permite que o nosso mundo desabe, para que possamos descobrir que Ele é a rocha inabalável sobre a qual estávamos pisando o tempo todo. O acusador disse que Jó só servia a Deus por interesse. A vida de Jó provou que o acusador estava errado. Jó amou a Deus na riqueza e amou a Deus na miséria absoluta. E no fim, ele descobriu que Deus não era um comerciante de bênçãos, mas um Pai soberano e misterioso, cuja misericórdia dura para sempre. Assim se encerra a jornada do patriarca de Uz, de um homem que oferecia sacrifícios com medo, para um homem que conversou com Deus no meio do redemoinho. Seus olhos viram, seus ouvidos ouviram, e sua alma encontrou repouso. E essa, talvez, seja a maior de todas as restaurações.